aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Daniel de Filosofia. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias. É um cursinho pré-vestibular, é um preparatório para o Enem, né, e para o EMA, né, através da Secretaria de Estado da Educação. O link do nosso material, perdão, ele está disponível no link abaixo, beleza? Então, pessoal, né, hoje vamos começar mais uma aula sobre filosofia. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre, fizemos um percurso histórico da filosofia, falamos dos primeiros filósofos, falamos sobre o Sócrates, né, ali do período clássico, que é o Sócrates, falamos sobre o Platão, falamos sobre o Aristóteles, falamos também um pouco sobre o período helenístico, né? Todos esses assuntos, todos esses temas, eles são recorrentes nas provas dos vestibulares do Enem e da UEMA. E lembrando que esses temas, essas questões, elas podem cair de diversas maneiras. Então, é fundamental que vocês anotem essas dicas e essas explicações que eu estou passando aqui para vocês, para que chegue no dia da prova e consiga acertar todas as questões do Enem e da UEMA, beleza? Então, nós terminamos a última aula no último tópico da filosofia antiga, que é o período helenístico. E agora nós vamos falar um pouco sobre a filosofia medieval, né? Como é que se desenrola essa filosofia medieval. Resolver algumas questões, né, que envolvem esse período histórico e filosófico. A filosofia medieval, ela é uma filosofia que está ligada à religião, né? Então a gente tem aí como os principais filósofos desse período o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, né? O Santo Agostinho ali com a patrística e o São Tomás de Aquino com a escolástica, né? Então, vamos ao que pede essa questão para a gente se fazendo essas explicações no decorrer das questões. Essa aqui é uma questão do Enem, é a questão 23, a questão do Enem 2021, né? Vamos ao texto? É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, sem entender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo, né? Então, o que pede a questão? Qual característica do ascetismo medieval, ou seja, ascetismo é aquilo que ascende, que sobe, né? Qual a característica destacada no texto? Bom, voltando ao texto, então é preciso usar de violência e rebater os apetites dos sentidos, ou seja, aquilo que está ligado à sensibilidade, à matéria, ao nosso corpo material, sem atender ao que a carne quer, não importa o que o meu corpo quer. Aqui, para a filosofia medieval, que vão tentar justificar a existência de Deus através da filosofia, não importa o que o corpo quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte, por mais que o corpo não queira. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade. Com a simplicidade, né? Esse texto está dizendo justamente sobre o ascetismo da alma, né? O nosso corpo é constituído também por uma alma e a gente deve se dedicar não ao que está ligado ao à nossa sensibilidade, aos nossos prazeres, mas aquilo que vai ascender, né? A alma ela vai voltar para uma simplicidade, sem resmungar, né, qualquer incômodo. Então, qual é a característica, né, desse ascetismo medieval? Letra A. A exaltação do ritualismo litúrgico, né, ele não está exaltando aqui o ritualismo litúrgico, né, nesse texto. Então, a gente pode descartar a letra A. Letra B. Afirmação do pensamento racional. Bom, esse período filosófico medieval é um período em que a racionalidade ela vai ser um pouco ofuscada, né? A gente vê ali o nascimento da racionalidade humana, ali com os pré-socráticos, com Sócrates, com os filósofos clássicos, e esse aqui é o momento em que há meio que vai ser ofuscada a racionalidade. Porque, por exemplo, o Santo Agostinho vai dizer que com a racionalidade a gente não consegue chegar ao conhecimento verdadeiro. Daí vem a sua teoria da iluminação. Então, antes da racionalidade vem a fé.
Eu não consigo chegar ao conhecimento verdadeiro, se eu não aplicar primeiro a fé, né, para depois vir a razão. Então, letra B a gente pode descartar também. Letra C, desqualificação da atividade laboral, a gente pode descartar também porque não tem nada a ver com o que o texto diz e nem nem é uma característica da filosofia medieval. Letra D, condenação da alimentação impura, o texto não trata sobre isso, né? Então a gente também pode descartar isso aqui de cara. Nos resta a letra E, que diz a desvalorização da materialidade corpórea. Ou seja, o mais importante aqui para o pensamento medieval não é aquilo que está ligado à carne e à matéria, mas aquilo que está ligado ao espírito. Então, sim, há uma desvalorização da materialidade corpórea. Então, letra E, questão correta. Letra E, desvalorização da materialidade corpórea, perdão. Continuando, mais uma questão sobre filosofia medieval. É a questão de número 24. Ela é uma questão do Enem de 2019. Vamos ao texto? Pois bem, de fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso, né? Então, o homem aqui tem um livre-arbítrio. Só que ele não pode usar esse livre-arbítrio, para pecar, só porque Deus deu esse livre-arbítrio para ele, né? Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. O que é agir corretamente aqui? É agir de acordo com a vontade humana, a vontade materialista, material, com os nossos desejos? Não, Deus deu esse livre-arbítrio para que a gente escolha agir, né, de acordo com a verdade, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, a vontade divina. A gente pode escolher ir pelo caminho do bem ou ir pelo caminho do mal. É o que o texto está dizendo até agora. Há, portanto, uma razão, certo? Pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se o homem usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? É uma pergunta. O que pede a questão? Nesse texto, o filósofo cristão Santo Agostinho, né, de Hipona, sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? Letra A, desvio da postura celibatária. Bom, ele não está falando aqui do celibato, né? A questão da postura celibatária é mais para aqueles que estão dentro da instituição, da igreja, né, os padres. Então, ele diz respeito a todos os seres humanos. Então, a gente pode descartar aqui a letra A. Letra B, insuficiência da autonomia moral. Sim, é exatamente isso, né? A gente tem uma autonomia moral, né? A gente tem uma autonomia, só que essa autonomia ela não foi feita para a gente agir em desacordo com as vontades de Deus, né? Então, até agora, a letra B é a mais adequada para essa questão. Letra C, afastamento das ações de desapego. A gente pode descartar também essa questão, beleza? Porque se afastar das ações de desapego é justamente se apegar a elas, né? Então, o que o homem deve fazer é justamente se desapegar dessa materialidade, né? Para se aproximar da alma, né? Do divino. Então, a gente descarta também a letra C. Letra D, distanciamento das práticas de sacrifício. Bom, o texto, nem Santo Agostinho, fala sobre isso. Descartamos também a letra D. Letra E, violação dos preceitos do Velho Testamento. O Agostinho não está falando nem de Novo nem de Velho Testamento, né? Ali ele está falando sobre o livre-arbítrio, né? Então a alternativa mais adequada ao que pede a questão é letra B, insuficiência da autonomia moral. Beleza? Vamos a mais uma questão sobre filosofia medieval. Questão de número 25 é uma questão do Enem de 2018. E nela diz o seguinte: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Olha só, essa questão
ela é uma questão sobre o Tomás de Aquino, né? Ele vem depois do Santo Agostinho. O Santo Agostinho está ali com a patrística e o Tomás de Aquino ele desenvolve ali a escolástica, né? A escolástica ela tem uma influência direta do Aristóteles. Ou seja, enquanto o Santo Agostinho dizia que primeiro vem a fé e depois a razão, o Santo Agostinho, com a influência do Aristóteles, vai dizer que, bom, primeiro vem a razão, né? A razão, a gente pode até chegar ao conhecimento com ela. Só que para a gente chegar ao conhecimento verdadeiro é preciso aplicar a fé depois. Então, o contrário do Agostinho aqui é primeiro razão e depois fé, beleza? Quando eu falei sobre Aristóteles, né? Se eu conheço, se eu consigo dizer que isso aqui é um controle, então porque aqui gera o conhecimento e o controle existe. E o Tomás de Aquino, ele vai se utilizar do mesmo argumento para justificar a existência de Deus. Se eu consigo dizer a palavra Deus, então nós sabemos de imediato que Deus existe, beleza? Com efeito, continuando, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento. De onde se segue o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Ou seja, se a gente fala sobre Deus é porque ele existe no pensamento e na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Então, o que a gente percebe aqui, que o Santo Agostinho, que o Aristóteles, que o Santo Tomás de Aquino, eles usam a filosofia como recurso para explicar e justificar a existência de Deus, né? Então, o que pede a questão? O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por, letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Bom, não é disso que se trata o texto, não é disso que se trata o pensamento de Santo Agostinho da escolástica. Beleza? Eles estão tentando justificar a existência de Deus através da filosofia e para ela ele está usando, né, a filosofia do Aristóteles. Beleza? Letra A gente já pode descartar de cara. Então vamos à letra B. Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé é exatamente isso, né? Ele está tentando racionalizar, né, a fé, ou seja, ele vai dizer que primeiro vem a razão, como eu havia falado, e depois a fé. A gente aplica a fé para com que a gente chegue ao conhecimento verdadeiro. Então, até agora, essa letra B é a alternativa mais adequada para o que pede a questão. Letra C. Explicar as virtudes teologais pela demonstração. Ele não está falando de virtudes, né? E ele está explicando a existência de Deus não através da demonstração, mas através da filosofia do Aristóteles, por exemplo. Então, letra C a gente pode descartar também. Letra D. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Ele não está tentando flexibilizar essa interpretação, né, dos textos sagrados. Então, a gente pode descartar também a letra B. Vamos à letra E. A alternativa é justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Bom, se tem uma coisa que a filosofia medieval é dogmática, né? Porque ela está dentro de um escopo da religião. E ela é utilizada para justificar a existência de Deus. Então, a alternativa correta é a letra B, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Beleza? Então, não esquece de anotar essas dicas que eu estou passando para vocês conseguirem responder todas as questões sobre filosofia medieval e sobre qualquer tema de filosofia no Enem e na UEMA. Beleza? Questão de número 26, ainda na filosofia medieval, é uma questão do Enem de 2018. Então, pessoal, vamos ao texto. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra. Se estava ocioso,
e nada realizava, dizem eles, porque não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação, né? Assim, por que Deus criou o universo? Por que ele não ficou lá na dele? É isso que está dizendo a questão. Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? O que pede a questão? A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica. Gente, a eternidade, né, dentro dessa estrutura de pensamento religioso, a eternidade, ela não começa e nem tem fim, né? A eternidade, ela não é nem que Deus está na eternidade, ele é a eternidade. Nós, seres humanos, estamos, por serem criaturas, né, por sermos inferiores, nós somos criados, ou seja, nós estamos dentro da temporalidade. Ou seja, a gente só consegue conceber aquilo que está dentro da temporalidade. E o que caracteriza essa temporalidade? Ela começa e termina. A finitude. Ao contrário da eternidade, que é. Beleza? Então, é um exemplo de reflexão filosófica, né? A questão da eternidade, o quê? Letra A. A essência da ética cristã. O texto está tratando sobre eternidade. Não está falando sobre ética. A gente pode descartar de cara essa questão. Beleza? Letra B. Natureza universal da tradição. Não está falando sobre tradição. Aqui está falando sobre o que é... Como é que Deus pode ser eterno? Como é que Deus pode ser eterno? Se ele criou a temporalidade. Então a gente pode descartar também. Letra C. Certezas inabaláveis da experiência. Certezas inabaláveis da experiência? Também não é disso que trata a questão. Não é disso que trata, né, a filosofia medieval. Letra D. Abrangência da compreensão humana. Bom, é exatamente isso. Aquela questão, né, ela foi formulada justamente pela limitação dessa compreensão humana. A gente só consegue compreender aquilo que está sujeito à temporalidade, aquilo que começa e termina. Deus, ele é a eternidade, ele criou a temporalidade, né? Portanto, que começa e termina. Então, a gente tem uma limitação, né, do nosso próprio intelecto, né, para conceber o que seria essa eternidade. Então, o texto fala exatamente sobre a abrangência da compreensão humana. Beleza? Vamos à alternativa E para ver o que ela diz. Interpretações da realidade circundante. Não, também não, né? Então, a letra D é a mais adequada para o que pede a questão. Beleza? Então, letra D, abrangência da compreensão humana. Vamos a mais uma questão sobre filosofia medieval. É uma questão da UEMA de 2017. E ela diz o seguinte: o corpo sempre foi um problema para o pensamento filosófico. Basta uma visita à história da filosofia para encontrar, em cada época, reflexões interessantes a seu respeito. Então, leia a reflexão atual sobre o corpo. O corpo existe e pode ser pego. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer cabelo. O corpo existe porque foi feito. Por isso tem um buraco no meio. O corpo existe dado que exala cheiro. E em cada extremidade existe um dedo, né? O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio. Olha só. O corpo tem alguém como recheio. Então, o que pede a questão? O fragmento do texto de Arnaldo Antunes aponta para uma questão de extrema relevância filosófica que inclui, além do corpo, o quê? O que ele está trazendo aqui que inclui também além do corpo nesse texto? Ele está falando sobre o sangue? Não. Quando ele descreve o sangue, ele está falando que a explicação porque a gente consegue entender o corpo, porque a gente vê, porque tem sangue, porque tem dedo. Então o sangue também não. O gostar, muito menos. A gente pode descartar essas duas questões de cara. A letra C. O cheiro. Bom, o cheiro é só uma dessas características do corpo humano, beleza? O olhar também é só mais uma característica, né? O que inclui, né, nessa reflexão filosófica, essa relevância, essa extrema relevância, é a alma. E principalmente quando ele fala
né, que o corpo tem alguém como recheio, alguém, não algo, não sangue, não dedo. Então, letra E, a alma, beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado, né? Mais uma vez, eu vou pedir para que anotem essas informações, para que vocês consigam acertar todas as questões sobre filosofia medieval no Enem e na UEMA. Então, aquele abraço e até a próxima!